Bom, e por último, mas não menos importante, os números reais, ok? O que são os números reais? Esse é fácil. É aquele que é o conjunto que engloba todos os outros conjuntos já citados, ok? Por que os números reais foram criados? Muito simples. O que acontece? Tem uma característica que é o seguinte: os números irracionais, né? Eles não faziam parte dos números racionais, porque eram os irracionais. Então, o que é que fizeram? Criaram um novo conjunto, só que agora com os números reais, e descrito números reais, né? Que são aqueles que citam os demais citados, ok? Nos números reais encontramos os números naturais, os números inteiros, os números racionais, ok? E os números irracionais. Mas como os irracionais não faziam parte dos racionais, então criaram os números reais, que engloba todos esses, e transformaram nos números reais, né? Que identificamos hoje como a letra R. Então, os números reais, eles são responsáveis por englobar todos, ok? Então, todos que estão dentro aqui do conjunto real são números reais, ok? São chamados de números reais, tá bom? Perceba que quando a gente, antes, né? Quando a gente olha aqui para os números reais, a gente percebe uma característica, que é o seguinte: os números racionais contêm os inteiros e os naturais, mas não contêm os irracionais, entende? Então, por isso que foram criados os números reais, para englobar todos esses, entendeu? Precisavam que todos fizessem parte do mesmo grupo, e com os números reais isso é possível, ok? Então, quando foram criados os números reais, os números irracionais passaram agora a fazer parte de um novo conjunto que são os números reais, que englobam todos os anteriores, inclusive os irracionais. Então, o conjunto real é aquele que engloba todos os outros citados, os naturais, os inteiros, os irracionais, os racionais, ok? Todos esses citados estão dentro dos números reais, ok? Então, quando a gente vai filtrar, né, das maneiras que a gente fez anteriormente, né, por essa tabela aqui, por essas configurações, estamos falando de todos os números que estão dentro do conjunto real. Ou seja, quando eu falo conjunto real sem nulos, estamos falando de todos os racionais, os irracionais, os inteiros e os racionais, ok? Então, meio que todos esses, os sem nulos vale tanto pro irracional, pro racional, pro inteiro e pro natural. Vale para todos eles, ok? O filtro é bem maior, ok? São muitos mais números citados do que nos anteriores, porque agora engloba todos os números, ok? Por exemplo, quando eu falo aqui sem os números negativos, estamos falando de todos eles aqui. Todo número que é considerado negativo, dentre todos esses conjuntos aqui, serão anulados. São muitos números, ok? Quando eu falo sem nulos e sem negativos, né? R, asterisco positivo, são muitos números, ou seja, todos os nulos de todos os números serão retirados, todos os negativos de todos os números aqui citados aqui dentro do conjunto serão anulados, ok? Quando eu falo sem positivos, todos os números não positivos de todos os conjuntos dentro serão anulados também. Ou seja, estamos falando de uma gama de números muito grande, ok? Estão sendo anulados aqui muitos números, ok? Quando eu falo aqui, R é asterisco, tracinho de menos, né? Sem os positivos e sem os nulos, também muitos números aqui serão filtrados, ok? Serão anulados. Então, o conjunto R é justamente para isso, porque ele engloba todos os números, todos os conjuntos, tudo. Ele engloba todos os números, ok? Todos os números que existem na matemática, o número o conjunto real ele engloba todos, ok? Todos os números ele engloba. Então, mais ou menos essa é a função dos números reais, ok? Números reais é mais como se é um conjunto criado, né, para englobar todos os números, porque os números irracionais não faziam parte dos racionais. Então, criaram um conjunto real para que todos ficassem no mesmo conjunto, no mesmo lugar. Então, criaram o número real justamente para isso, ok? Então, todos que estão aqui dentro são considerados números reais, tanto os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. São todos números reais, ok? Então,
Os números reais consistem nisso, ok? É uma categoria criada para englobar todos os números. É um conjunto criado com o objetivo de colocar todos os números, independente de sua característica, no mesmo lugar, ok? Que é o conjunto real. Bom, é mais ou menos isso, ok? O conjunto real, ele é para isso, ok? Ele engloba todos os números. Então isso vale para natural, para inteiro, para racional, para qualquer tipo de número que você pensar, os reais eles englobam, ok? Eles atingem. Então é mais ou menos essa explicação, entendeu? Que é possível ser dada sobre os números reais.